E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso CISC Pré-ENEM. Eu sou o Gus Rodrigues e estamos juntos na reta final. E quando eu digo reta final, é reta final mesmo, gente, de preparação para o Enem que está se aproximando. Falta pouco, mas ainda falta. Então nós temos algum tempo para darmos aquela olhada com calma em cada detalhe, em cada tópico que geralmente cai e que está passando pelas nossas aulas. E, além disso, nas 2 semanas que antecedem ou que antecederão as provas do Enem, tradicionalmente, nós aqui do CISC, que a gente já faz aquela semana de revisão turbo, a semana pré-prova. Então, durante a semana que antecede a prova, vocês vão acompanhar um top 10, os 10 tópicos mais cobrados em cada uma dos componentes curriculares, das disciplinas que compõem as 4 áreas do conhecimento. Especificamente da matemática, eu e a prof. Stefani vamos juntos trabalhar os 10 tópicos que mais caíram nos últimos anos do Enem. Então, tá bem legal. De segunda a sexta. E no sábado, que antecede a prova, na manhã do sábado, aí sim, um aulão ao vivo, interação total aqui entre os profs da prova da segunda-feira. Do domingo, desculpa. E na segunda-feira, isso que eu queria dizer, no pós-prova, tanto do primeiro quanto do segundo dia, vocês vão poder acompanhar tranquilamente a nossa apreciação da prova do Enem por todos os profs aqui do Seiscão da Massa. Tranquilos? Bueno, senhoras e senhores, aula 124. Então, com essas, são 5 aulas que nos separam do fim do curso. Hoje, bora estudar cilindro. E para falar de cilindro, nada melhor do que mostrar para vocês os cilindros. Gente, o cilindro é muito parecido, não é igual, tá, gente? Mas é muito parecido ao prisma. Por quê? Porque ele tem 2 bases congruentes, ou seja, com a mesma medida, 2 bases iguais e paralelas. A peculiaridade é que é redonda. O cilindro é um dos corpos redondos que a gente estuda na geometria espacial. É um círculo e por isso a gente precisa dominar esses conceitos de geometria plana que a gente tem sobre o círculo e para a gente conseguir calcular os elementos da geometria espacial. Tem aqui 2 tipos de cilindro. Acho que fica bem visível para vocês. Um cilindro que a gente chama de cilindro reto. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, é igual à altura. E eu tenho o cilindro oblíquo, que ele é mais inclinadinho. Ou seja, essa distância aqui, ó, é diferente da altura. A altura, gente, é a distância entre as bases. Reparem que essa não é a menor distância entre as bases. Perpendicularmente é que nós temos a menor distância entre as bases. Quais são os elementos do cilindro? Bom, nós temos as bases, que são círculos, tá? São círculos. Além disso, a gente tem a altura, que é justamente a distância entre os planos que contêm as bases, a distância entre as bases. Essa é a altura. Nós temos o eixo do cilindro é uma reta imaginária, uma reta que contém os centros. Então, meus 2 dedos estão nos centros. A reta que passa pelos meus 2 dedos, a gente chama de eixo. E a gente tem também a geratriz. A geratriz é qualquer segmento paralelo ao eixo que contenha, com as extremidades nas circunferências. Então, daqui até aqui eu tenho uma geratriz. É importante enxergar a geratriz, porque geratriz e altura vão formar um triângulo retângulo. A altura e a geratriz vão formar
Mas, daqui a pouquinho, um triângulo retângulo, tá? Os cilindros são classificados em reto, como eu disse, e oblíquo. Reto quando a geratriz é perpendicular à base e oblíquo quando a geratriz não é perpendicular ao plano das bases, tá? Uma coisa importante, o cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução. Cilindro de revolução. É o meu querido cilindro reto. Mais do que ficar memorizando fórmulas, é importante a gente ter esse trato, essa afinidade com os poliedros, com os corpos tridimensionais. O cilindro não é um poliedro porque não tem muitas faces, mas ele é um sólido geométrico, ele é um corpo tridimensional. Quando a gente pega esse cara e corta ele no meio assim, ó, a gente vai ter, passando pelo meio, esse corte, vai separar em duas partes. Essa parte plana que tem aqui, a gente chama de secção meridiana, ou seja, o corte que está bem no meio dele, que contém o eixo. Esse corte passa bem no eixo do cilindro, tá? Normalmente, esse corte é um retângulo, mas, como vocês podem ver aqui, ó, se esse corte for um quadrado, a gente chama esse cara de cilindro equilátero. Cilindro equilátero é quando, então eu vou anotar isso, o cilindro equilátero tem a seguinte peculiaridade: a geratriz é igual ao diâmetro da base. A geratriz, que está aqui, ó, é igual ao diâmetro da base, tá? Não é o raio, é o diâmetro da base. E aí, gente, vamos agora tentar desenvolver um pouco a nossa capacidade de abstração. Vou convidá-los a pensar um pouquinho sobre a área da base do cilindro. Não tem frescura, né, gente? A área da base... A base é um círculo, né? É só calcular a área deste círculo aqui. Como é que calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Pronto. Simples assim. Por isso eu destaco, eu venho dizendo isso já, para a gente conseguir trabalhar com a geometria espacial, a gente precisa dominar os conceitos de geometria plana. E saber calcular a área de um círculo é um conceito de geometria plana que a gente aplica aqui. Área lateral. Como é que eu calculo a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro, gente, é isso aqui, ó, esse invólucro, essa parte aqui, tá? Pensa comigo. Se eu conseguisse cortar isso aqui, ó, e espichar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de tirar o rótulo de uma embalagem de achocolatado ou de leite em pó infantil, ou leite em pó de adulto também, né? Leite em pó. Tu recorta e tira aquilo. Vê se vocês concordam comigo. O que sobra, ou o que fica depois que tu tira a embalagem, nada mais é do que este retângulo. A embalagem é um retângulo. Se tu pegar o retângulo e colar aqui, vai enrolar, direitinho, fechou a área lateral. O que eu estou querendo passar aqui para vocês? A ideia de área lateral. Tá? E de tu pensar e entender o que é a área lateral. Estou olhando aqui em roda para ver se eu tenho alguma maneira de ilustrar melhor isso. Mas eu acho que o exemplo da embalagem é tranquilo. Se não ficar claro, encaminha a pergunta ao professor aí. Manda a tua pergunta, com certeza eu vou te ajudar. Posso até te fazer um vídeo tirando a embalagem. Quase toda semana eu faço isso, por causa da minha filha que está tomando
Ainda toma leite, pó, aquela coisa toda. Então, tranquilo de ver isso aqui. Agora, o que eu quero fazer? Depois de enxergar como eu fiz aquilo, eu quero fazer uma fórmula para calcular a área lateral. Cara, é um retângulo. É só fazer base vezes altura. Tu concorda que a altura do cara aqui, ó, é justamente essa altura aqui? E tu concorda que a base vai daqui até aqui? Essa é a parte que eu acho que vocês precisam entender. Essa distância da base é justamente o comprimento da circunferência. Quando eu planificar, quando eu tirar essa embalagem, vai dar justamente esse comprimento aqui da circunferência, sendo essa base. Como é que calcula comprimento da circunferência? 2πr. 2 franceses. 2πr. Tá? E ali eu calculo, então, a área lateral. É 2πr. Essa é a maneira de calcular a área lateral e a área da base de um cilindro. E aí, gente, nós precisamos agora juntar tudo para formar a área total. E eu vou repetir. Mais do que decorar a fórmula, entende o que é a área da base, a área lateral e a área total. Como é que eu calculo a área total? Aqui, gente, eu calculei a área de uma base. Só que ele tem duas. Então, para calcular a área total, tu vai fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Substituindo aqui, vai ficar assim, ó. Área total igual 2 vezes a área da base. 2πr ao quadrado. Mais a área lateral. 2πr. Aqui faltou uma coisa muito importante, né? Vocês vão me desculpar. A área lateral é base vezes a altura. Vezes a altura, né, gente? Essa área aqui é base vezes a altura. 2πr vezes h. Faltou multiplicar pelo h aqui, né? Então, aqui está a minha... Aqui também. 2πr vezes h. Aqui está a fórmula. Não quero que vocês decorem isso aqui. Não quero. Quero que vocês entendam como eu cheguei. Mas, se for decorar, decora com o 2, o π e o r em evidência. Se for decorar, que decore assim, ó. 2πr, que multiplica r mais h. Essa é uma maneira legal de memorizar a área total de um cilindro. 2πr vezes r mais h. Eu não gosto de decorar fórmulas. Eu gosto que vocês entendam como a gente chega lá e, a partir dessa compreensão, resolvam as questões, tá? Para calcular o volume do meu querido cilindro, é igualzinho o volume do prisma. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. E aqui está a gloriosa expressão que nos fornece o volume de um cilindro. Não esqueçam que todas as ideias dos prismas valem aqui para os cilindros também, tá? Para a gente colocar em prática tudo isso, convido vocês a encararem aí as questões que eu separei para a gente resolver. Primeira delas está aí, calcule área lateral, área total e volume dos sólidos, cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo. Vamos lá. A área lateral. Vamos começar na letra A aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta bonitinha, letra A. Área lateral. Lembra do retângulo? Vou fazer o desenhozinho aqui do retângulo, tá? Quando eu desenrolar esse cara, vai ficar um retângulo cuja altura é 2 e aqui vai ser o comprimento da circunferência. 2πr. Mas o raio é 1. Então, assim, a minha área lateral
vai ser 2 vezes π, vezes o raio, vezes h. A área lateral vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é 1, vezes a altura, que é 2. A área lateral vai ser 4π. A área lateral. Ele quer saber também a área total. Vamos lá. A área da base, que está aqui, ó, é a área da base, πr ao quadrado. A base é uma circunferência de raio 1, um círculo de raio 1. A área da base é π vezes 1 ao quadrado. A área da base é π. A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total, portanto, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, 4π. Ou seja, a minha querida área total será 6π. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura. O volume vai ser πr ao quadrado vezes h. O volume vai ser π, o raio é 1, π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 2. O volume vai ser 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, 2π. Eu estou suprimindo as unidades, né? Mas vamos lá. 2π centímetros cúbicos, 6π centímetros quadrados, 4π centímetros quadrados, tá? Essa a letra A. Vou fazer agora a letra B para vocês. Primeiro, ele quer saber a área lateral. A área lateral vai ser 2πr vezes h. A área lateral vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que continua sendo 1 aqui, vezes a altura, que é 2,5. A minha área lateral vai ser 2 vezes 1, 2, vezes 2,5, dá 5π centímetros quadrados. Essa é a área lateral. A área total vai ser 2 vezes a área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, 5π. 1 ao quadrado, 1, vezes 2, fica 2π, mais 5π. A minha querida área total será 7π centímetros quadrados. Tá? O que mais que ele quer? O volume. Então, calculando o volume, lembrando que é a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo de raio 1, π vezes 1 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura, que dá 2,5. Então, meu volume vai ser 1 ao quadrado, 1, vezes 2,5, 2,5π centímetros cúbicos. Tá? Feito, calculei os 3 elementos pedidos. Vou agora fazer a letra C. Convosco, que bonito, hein? Letra C. A letra C está aqui, ó. Agora é em milímetros, tá? Não muda nada, porque são todos eles são em milímetros, todas as unidades. Só que ele quer fazer um semicilindro. Ó, atenção agora. Reparem que não tem uma fórmula para isso. A gente aqui tem que pensar, tá? Semicilindro, tudo vai ser a metade. A área lateral. Bom, vamos pensar como sendo toda ela, né? A área lateral é 2πr vezes h. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π, vezes o raio, que é 8, vezes o 15, que é a altura, só que eu estou diante de um semicilindro. Semi é a metade, né? Então, por isso, eu vou dividir por 2. Simplifico esse 2 com esse 2. Lembrando, dividir por 2 aqui, porque é semicilindro. Divide, aqui, ó, divide por 2. Aí, divide por 2. A minha área lateral, portanto, vai ser 8 vezes 15. Vai dar 8 vezes 15, é 120π centímetros
quadrados. Essa é a área lateral. Área total. A área total vai ser igual a área lateral, 120 π, mais, olha que interessante agora, eu tenho meia área da base aqui embaixo e mais meia área da base aqui em cima. Cara, juntando essa meia área com essa meia área, eu tenho uma área inteira, né? Então, eu posso pensar de duas maneiras. Vou escrever aqui em cima, ó, no asterisco. Maneira 1 de pensar, 2 vezes a área da base sobre 2, que dá a área da base, ou simplesmente meia área da base mais meia área da base. Meia área da base mais meia área da base me dá a área da base, que é o que eu vou somar aqui. A área da base, π vezes r, que é 8 ao quadrado. Π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 64 mais 120, ó, 120 mais 64. Isso fica 4, 8, 1. 184 π milímetros. Aqui eu botei centímetros, está errado, tá, gente? É milímetros quadrados, tá? Aqui foi um erro de unidade. Milímetros quadrados. E o volume, por sua vez, continua sendo área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Só que eu vou ter que dividir por 2, porque é um semicilindro. Vai ficar área da base, πr ao quadrado. Π vezes 8 ao quadrado. Vezes a altura, que é 15. Tudo isso dividido por 2. Tá? Aqui, para facilitar a nossa vida, eu posso pensar assim, ó. Volume é igual a π vezes 8 vezes 8 vezes 15 dividido por 2. Tá? 8 dividido por 2 fica 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes 15 dá 60. 60 vezes 8 dá 480 π milímetros cúbicos. E aí está a nossa resposta. E assim, encerramos nossa aula de cilindros, tá, gente? Cilindros. Fiquem atentos. Deixo mais um exercício para vocês, na verdade, mais 2. Peço que vocês trabalhem nesses 2 exercícios. Qualquer dúvida, me encaminhem. Se não conseguiu fazer, me encaminha, que com certeza a gente juntos vai resolver isso aí. @GusNoar, meu Instagram, para a gente trocar uma ideia. E as perguntas de vocês me encaminhem pelo Pergunte ao Professor lá em cima. Tá bom? Combinado? Depois de fazer e refazer as questões da aula de hoje, espero vocês na próxima aula, tá bom? Gente, hoje faltam 5, na próxima vão faltar só 4. Valeu, abração e até a próxima aula.